algumas regras de nomenclatura. Quando falamos de nomenclatura de química inorgânica, as regras oficiais estão disponíveis no site da IUPAC, mas é fácil de pesquisar através do termo Red Book IUPAC, onde se encontram as definições, as regras de nomenclatura atuais. No entanto, existem vários nomes comuns que são usados regularmente e é um pouco esses nomes que eu vou tentar aqui explicar a sua origem, apesar que, como depois poderão ver nas novas regras, alguns destes nomes devem ser evitados. Apesar que, por corresponderem muitas vezes a substâncias químicas que são muito usadas, os nomes mantêm-se. Assim, temos as terminações, todos os ácidos que acabam em hídrico, dão os sais acabados em eto. Os que acabam em oso dão os sais acabados em ito, e os ácidos em ico dão os sais acabados em ato. Muitas vezes usa-se a mnemónica Frederico no espeto, osso de cabrito e bico de pato. Às vezes aparecem uns prefixos hipo, per e hiper em função do número de oxidação. Regra geral, o hídrico é o íon, o ácido direto do íon. O oso e o ico correspondem, no fundo, a oxoácidos, ou seja, ácidos em que temos também oxigênio. E os prefixos hipo é menos, indica menos, per mais e hiper quando ainda é superior. Também vamos ver que o termo, que quando caminhamos do hídrico para oso e para ico, estamos a aumentar a oxidação. Assim, tomando como exemplo o ácido clorídrico, o cloreto apresenta várias formas: HCl, HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. O primeiro, como todos sabemos, é o ácido clorídrico, usando a tal mnemónica do Frederico ou hídrico eto. O ácido clorídrico dá o sal cloreto. Perde o ácido e substitui-se hídrico por eto. Depois temos aqui 4 estados diferentes de oxidação. Eu disse que o oso é menos oxidado do que o ico. E o que vamos usar então? O ácido cloroso para este estado, que dá o sal ito, e vamos usar o termo ico, ácido clórico, que dá o sal clorato. Bem? Como este estado corresponde a menos oxidado do que o cloroso, usamos o termo hipo, então teremos o ácido hipocloroso, que dará o sal hipoclorito. Por fim, o último é mais oxidado do que o clórico e será o ácido perclórico, que dará o sal perclorato. Se tivéssemos ainda outro estado, podíamos usar o hiper, mas que neste caso não existe. Temos assim hídrico eto, oso ito, ico ato. Usando a tal mnemónica do bico de pato, eu costumo dizer na brincadeira que o pato, como anda na água, a água normalmente oxida mais do que as substâncias oxidam mais rapidamente na água do que no ar, e portanto, como o bico, do que na terra, como o pato
anda na água e o cabrito na terra, ou a água mais oxida mais e é mais oxidado, ajudando assim a decorar qual é que é o estado de maior oxidação. Usando outro exemplo, o enxofre, também temos H2S, que é o ácido sulfídrico que dá o sal sulfureto. E depois temos o H2SO3, que será o sulfuroso, ácido sulfuroso que dá o sal de sulfito, e, por fim, o ácido sulfúrico, que dá o sal de sulfato. Também teremos o mesmo tipo de nomenclatura para o azoto, o nitrogênio, em que temos duas formas, o ácido nitroso, NO2, e o ácido nítrico, NO3. Esta terminologia que normalmente se aplica aos ácidos, por vezes também é usado para cationes quando temos mais do que um número de oxidação. Apesar, é o caso, por exemplo, do ferro, que temos ferro 2 e ferro 3, apesar que, de acordo com o IUPAC, o primeiro deve-se chamar íon ferro 2 e o segundo íon ferro 3, na prática aparece muitas vezes a referência ao íon ferro 2 é menos oxidado, será o íon ferroso, e ao íon ferro 3 aparece o termo íon férrico, o bico de pato. Denominações mais antigas, se estas aparecem com alguma frequência, estas são muito mais antigas e hoje em dia já não se vê. Mas pode aparecer a denominação ferrito, que é o osso de cabrito, osso ito, portanto, menos oxidado, e ferrato, bico de pato, menos oxidado. Como eu referi, ferrito e ferrato hoje em dia não se vê, mas íon ferroso e íon férrico, apesar de não serem as denominações mais corretas, aparecem mesmo em artigos científicos recentes. O mesmo se pode dizer em relação ao cobre, em que temos também o cobre 1 e o cobre 2, e o cobre 1 será, pela mesma ordem de grandeza, o cuproso, e o cobre 2, o cúprico. Espero ter ajudado a perceber este tipo de nomenclatura que às vezes aparece. Outra situação que muitas vezes aparece é a utilização do termo hidrogeno. Normalmente o hidrogeno indica a adição de um H+. É o caso do fosfato, que tem uma carga 3- e que pode, se adicionar um hidrogênio, teremos o íon hidrogeno-fosfato HPO4 2-. Se adicionarmos mais outro hidrogênio, temos o dihidrogenofosfato H2PO4-, e depois, se deixássemos o terceiro, passaríamos a ter o ácido do fosfato, que seria o ácido fosfórico. Também temos a mesma situação com o carbonato, em que teremos o hidrogenocarbonato, HCO3-, e que muitas vezes também se chama bicarbonato. Temos ainda um outro prefixo que às vezes aparece, que é o prefixo tio. A utilização do tio é utilizada para indicar a substituição de um oxigênio por um enxofre. É o caso quando no sulfato se substitui um oxigênio, passou O4 para O3, por um enxofre, passou para S2. Como deriva do sulfato por substituição de um oxigênio por um enxofre, é o tiosulfato. Poderíamos também ter o tiosulfito se fosse a partir do SO3 e teríamos então nessa altura S2O2. Este prefixo também se aplica à função álcool orgânica,
em que temos a terminação, o grupo OH, e normalmente aparece com a terminação OL, e passa a originar um chamado tioálcool, em que usamos a terminação tiol e aparece com o grupo SH. Temos ainda outra nomenclatura que também está a cair em algum desuso, mantendo-se no caso mais específico do ácido fosfórico, que são as denominações meta, orto e piro. A diferença entre a forma meto e a forma orto é que a forma orto corresponde à forma meta adicionado de água. Assim, o chamado ácido, portanto, o número de oxidação em ambos os casos do fósforo é igual, se quiserem calcular. O que acontece é que neste primeiro HPO3 será o ácido metafosfórico. O que nós conhecemos como ácido fosfórico, que é aquele que aparece normalmente quando em água, é o H3PO4, que, se repararem, corresponde à forma de cima adicionada de água, e daí o termo orto. Será mais corretamente o ácido ortofosfórico, mas que, como é a forma mais abundante e corresponde a esta forma de estrutura, chamamos-lhe de ácido fosfórico. Às vezes aparece ácido O-fosfórico. Depois temos as formas piro. As formas piro correspondem à reação entre duas formas orto com saída de água. Se juntarmos um ortofosfórico com outro orto e saída OH de um lado, H do outro, temos o ácido pirofosfórico, que será H4P2O7. Será então o chamado ácido pirofosfórico, que, por hidrólise, a entrada de água, é cindido em duas moléculas de ácido fosfórico, ou mais corretamente, como eu já disse, ortofosfórico. Por favor, não confundir este meta, orto e piro, que aparece na nomenclatura inorgânica, nos chamados oxoácidos, com a nomenclatura orto, meta e para, que é relativa aos substituintes de anéis benzénicos. Sempre que temos um substituinte no anel benzénico, a posição de um segundo substituinte relativamente a este será designada por orto, meta ou para, conforme se encontra no carbono imediatamente adjacente, orto, com um carbono de intervalo, meta, ou no carbono oposto, para. E assim temos o ortofenol, estão derivados neste caso deste anel que é o fenol, de um benzeno com OH que é o fenol. Aqui teremos o metafenol e aqui o parafenol. Espero ter ajudado a perceber alguma da nomenclatura que habitualmente aparece.